Muito boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare e nos ilumine. E vamos tentar levar esta live aí para o Centro Espírita Amor e Caridade de São José dos Campos, com a nossa querida amiga Adriana. Muito obrigado pelo convite, Adriana. Muito obrigado a todos que estão conosco nesta noite. Boa noite, Francine. Muito bom estarmos juntos, viu? Nós não temos uma internet aqui muito boa, eu estou aqui no meu escritorinho, então é meio complicado a internet, né? Tive que pedir para o pessoal para que eles diminuam o acesso à internet para que nós possamos continuar, ok? Então é com muita felicidade, com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite. Um abraço a esse povo bom de São José dos Campos, ao povo de Taubaté, ao povo, enfim, de toda essa região maravilhosa. E vamos hoje comentar sobre aflições, né? E o título da nossa conversa é Aflições Ontem e Hoje. É um título muito interessante, por quê? Porque nós ficamos assim, sempre meio preocupados com essas aflições que a gente passa, né? Porque todo mundo tem suas aflições e não somos só nós que temos aflições, né? Todas as pessoas no mundo de provas e expiações têm aflições. Não é privilégio só da gente, só deste momento, só desta época, só deste século. Não. Desde que o mundo é mundo, desde que nós passamos para provas e expiações, o nosso mundo tem nos oferecido essas oportunidades. E olha que interessante. Jesus também ficou aflito, e nós vamos ver o que significa aflição. Olha que interessante. Condição de quem está aflito, angustiado, preocupado. Nos identificamos? Nos identificamos agora, não é? Porque nesses momentos assim de pandemia, de coronavírus, disso, daquilo, tá todo mundo aflito, tá todo mundo angustiado, tá todo mundo preocupado. E é claro que não é sem motivo, não é verdade? Ninguém quer desencarnar antes da hora, isso é claro que não existe, né? Mas nós podemos realmente nos cuidar, ficarmos em casa, usarmos máscaras nas cidades que já começou a descontinuidade da retenção, né, do isolamento social, ou do distanciamento social. Então, nas cidades que já pode, maravilha, mas saiam sempre de máscara, com muito cuidado, observando as instruções todas que nos são oferecidas pelas autoridades de saúde. Isso é importantíssimo. Então, aflitos, todos nós estamos. Não é privilégio de ninguém. E aflito realmente é isso. Angustiado, preocupado, com aflições realmente. E como eu falei, desde que o mundo é mundo, nós passamos por aflições. E se fôssemos só nós, que somos assim, míseros e mortais, tudo bem. Oi, Dimas Ramos, boa noite para você também, viu? Muito obrigado. Rosângela Pires, amiga querida, se não é você, isso não tinha saído, viu? Obrigado pelas dicas, obrigado a nossa querida Adriana por ter reenviado o convite. A gente se ajeitou assim de última hora e vamos que vamos, não é? Então, como eu estava dizendo, se fôssemos só nós, míseros e mortais, estava tudo bem. Mas veja que até Jesus ficou preocupado. Jesus ficou aflito. Jesus ficou aflito em dois momentos assim bastante importantes da vida dele. Uma delas, quando ele estava com os seus apóstolos e olhou para aquela multidão e ficou assim preocupadíssimo. Olha o que é que Mateus nos fala no capítulo 9. Oi, Adriana, bom, você chegou, minha amiga Célia, boa noite também.
Muito bom. Olha o que é que Mateus nos diz no capítulo 9, do versículo de 35 a 38. Ele fala assim, palavras de Jesus sempre, ok? Que os evangelhos são assim a transcrição das palavras de Jesus. Por quê? Porque Jesus não escreveu nada, a não ser naquele episódio da mulher adúltera, e nós nem sabemos o que ele escreveu em realidade, não é? Então, olha o que Mateus transcreve sobre as palavras de Jesus. Ele fala assim, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Por quê? Porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Isso é Jesus falando, se ligou? Jesus que fala, cara, não é possível que esse povo todo tá assim, jogado ao Deus dará. Ele ficou aflito, por quê? Porque a situação da época era simplesmente terrível. Era terrível, aquele pessoal que só se preocupava com eles, de divisões, lutas, o Império Romano tomando conta de praticamente todo aquele mundo conhecido, né? E muita briga entre eles mesmos. E é claro, os donos do poder dando a mínima para o povo. Eles estavam assim como ovelhas que não têm pastor. Jesus fica aflito, Jesus fica preocupado, Jesus fica assim, danado da vida. E outro momento de aflição de Jesus foi quando Lázaro morreu. Se ligou? Morreu entre aspas. Por quê? Porque ele não estava morto em realidade. Ele estava simplesmente desdobrado do lado de lá e com os laços fluídicos muito tênues, muito fraquinhos. Por quê? Era para dar a impressão de que ele tinha morrido. O pessoal botou ele lá na gruta. Para quê? Para que Jesus saísse de Cafarnaum, fosse até Betânia para ressuscitar o Lázaro. Mas ele não estava morto, porque se morto estivesse, não teria jeito. Depois que o laço fluídico quebra, aí não tem mais retorno. Por isso que a gente fala, não é ressurreição, é simplesmente o retorno ao mesmo corpo, com o mesmo espírito, na mesma hora, ok? Não dá para esperar um século, milhões de anos, porque não tem como fazer isso realmente. Então o que aconteceu? Jesus ficou triste também, e Jesus também chorou. Essa das ovelhas sem pastor, do povo, Jesus chora, e com Lázaro ele chora também. E o povo ainda olha e fala assim, nossa, olha como Jesus ama aquele pessoal. Claro que Jesus ama, mas Jesus estava preocupado, estava aflito com o que Lázaro poderia estar sentindo do lado de lá. Porque imagina, o conhecimento que nós temos hoje ainda nos deixa tensos em relação ao lado de lá. Imagina Lázaro, era praticamente um adolescente, não sabia de praticamente nada. Como é que ele estava lá? Lázaro veio realmente com a tarefa de esperar Jesus para o chamado através do magnetismo, mas ele não sabia como isso se processaria. Na hora H, Jesus retoma e manda uma ordem pela sua voz, carregada de magnetismo. E Lázaro, ouvindo a voz de Jesus, retoma o corpo físico e vem para a porta da gruta, para a entrada da gruta. E o pessoal fala, nossa, Jesus é da hora, claro que é da hora, mas não que Lázaro estivesse morto, ok? Então não é uma ressurreição, é simplesmente o estreitamento novamente dos laços fluídicos pelo magnetismo de Jesus, que coloca isso em prática. E olha, esses dois casos foram assim os de muita aflição para Jesus. E olha o que Jesus fala sobre a aflição também. É a segunda bem-aventurança, onde ele fala o que acontece. Olha o que ele fala. Segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram,
porque eles serão consolados. Se ligou? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando a gente chora, a gente tá com alguma aflição, tá com alguma coisa incomodando muito a vida da gente, senão a gente não choraria. Pode ser de alegria, pode ser de felicidade, mas normalmente nós choramos porque alguma coisa está nos afligindo. E olha o que Jesus fala, que esses que choram são bem-aventurados, são os felizes. Por quê? Porque eles terão consolação. Eles serão consolados. Se ligou? Ah, Manolo de Deus! Por quê? Porque é isso que Jesus disse. Quem chora hoje vai ser consolado. Por quê? Porque alguma coisa vai fazer com que as lágrimas que nós vertemos hoje, as tristezas que nós passamos hoje, possam ter um rumo diferente. E se essas dores, essas lágrimas aparentemente são sem motivos, nós vamos ver que não é exatamente assim. Ok? Agora, nós vamos ver o que é que as igrejas dogmáticas entenderam sobre essa tal consolação. Por quê? Porque para eles, consolação era resumido em duas únicas opções. Primeira delas, céu. Ah, Manolo de Deus, eu pergunto a vocês que estão aí. Hoje nós estamos no dia, deixa eu ver que dia que é aqui, dia 27 de abril, é isso mesmo, segunda-feira. Nós estamos há quase 4 meses de começado o ano todo. E eu pergunto, quem não cometeu alguma bobagenzinha nestes quase 4 meses? Quem não contou uma mentirinha, quem não fez uma fofoquinha, quem não falou mal desse, mal daquele? Quem? Claro que todos nós fizemos alguma coisa, não é? Isso quer dizer que nós não estamos qualificados para irmos para o céu. Por quê? Porque para o céu, meus ilustres amigos e amigas, só vai aquele ser que está inteiramente sem pecados, inteiramente sem ter feito nada errado nesta vida, inteiramente divinal. Assim, uma coisa boa demais. Agora eu pergunto, quem tem condições de viver uma vida assim sem nunca ter errado? Vamos para a classificação do nosso planeta? Provas e expiações, é isso? É isso? Opa, quer dizer o quê? Que num planeta de provas e expiações não tem Brastemp. Se ligou? Não tem ninguém em condições de ir para esse céu que as igrejas dogmáticas nos ofereceram. Um céu assim só de beatitudes. Um céu onde aquelas almas do paraíso vão assim para o paraíso. Vão ficar ali tocando lira, olhando a face de Deus. Ah, mãe de Deus, você acha que dá? Você acha que dá? Em vista disso, meus amigos, nós temos só que nos contentar com a segunda opção que era oferecida pelas igrejas dogmáticas até o ano de 593, que é o inferno. Ah, Manolo, aquilo é terra quente. Então vai todo mundo para lá. A única vantagem que eu vejo assim para o inferno é que nós vamos encontrar com todos os nossos amigos. Não tem ninguém que não vá passar por lá. Se ligou? Percebeu? Como é que é muito curto? Como é que é muito simplista essa visão sobre a nossa destinação quando estivermos do lado de lá? Vai falar, ah, Manolo, mas tem o purgatório. O purgatório é legal também, só que o purgatório é uma invenção. Uma invenção da igreja no ano de 593. Por quê? Porque tinha muito rico, né? Tinha muito ricos, nobres todos, que, cara, eles não iam aguentar ir pro inferno. Como é que eles vão pro inferno? Cara, eles são nobres.
Ele falava assim, não, não podemos, nós temos sangue azul, nós não podemos ficar no inferno. Por quê? Porque eles sabiam que ninguém valia nada realmente. Particularmente os nobres que tinham muito dinheiro e que usavam dinheiro para fazer tudo o que o dinheiro possibilitava. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que entender que essa história do purgatório foi assim um lance muito bem articulado. Para quê? Para que a igreja ganhasse muito dinheiro. Por quê? Porque a igreja é o intermediário entre Deus e os humanos. A igreja católica, eu estou me referindo. Aí eles começaram a cobrar. Para quê? Para que quando o nobre chegasse do lado de lá, ele tivesse assim uma molezinha, uma passagem rápida. Ia. Isso foi chamado de indulgências. Indulgências, por quê? Indulgência é pedir perdão, é pedir desculpa para quem? Para um terceiro. Então nós, do clero, os padres, os bispos, seja lá quem for, intercediam a Deus para quê? Para que esse nobre tivesse uma vida mais tranquila do lado de lá. À custa de quê? Dinheiro, muito dinheiro. Por isso que a igreja arrebanhou esse patrimônio impressionantemente grande. Por quê? Eram propriedades, era dinheiro, eram joias, eram obras de arte, tudo para quê? Para salvar o nobre e levá-lo ao purgatório. Ai, Manolo, então o purgatório que é uma mentira. Nós vamos ver que não é exatamente uma mentira. Mas a localização dele é. Olha o que é que o Herculano Pires nos fala. Olha o que é que o Herculano Pires nos fala. Kardec não repudia o dogma do purgatório, introduzido tardiamente no sistema dogmático católico, em 593. Ao contrário de repudiar, Kardec aceita e justifica o purgatório. Ah, onde é que ele fala que é o... No planeta Terra, não tem aquele ditado, aqui se faz, aqui se paga? É exatamente isso, é o purgatório. Aqui você faz, aqui você paga. Quando? Em algum tempo. Não necessariamente nesta encarnação, mas com certeza pagaremos em outro. O purgatório, como diz o Herculano, é a terra, o lugar determinado e circunscrito em que purgamos as nossas imperfeições, encarnados ou desencarnados. Ah, se ligou? Então quer dizer, morreu, negão? Morreu, bonitão? Você vai chegar lá do lado que você é. Por isso é que isso não é lógico. Isso não o que a igreja nos fala, a consolação que ela nos oferece, não tem a mínima lucidez. Lucidez tem o que Jesus nos falou. Se liga no que Jesus nos falou. Há muitas casas, há muitas moradas na casa do meu pai. Isso está onde? Está em João, no capítulo 14, versículo 2. Isso é lógico. Isso é lógico. Não é possível que eu vá para o céu, que eu vá para o inferno. Não é possível. Olha que interessante. Jesus fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Ninguém entendeu. Porque fala assim, ah, meu Deus, que moradas são essas? Nada mais, nada menos que os diversos mundos habitados que nos diz o Espiritismo. Ah, Manolo, não me fala isso. Já falei mesmo. Olha só, que coisa. Quantos tipos de mundo nós temos? Nós temos 5 classificações. Mundos primitivos, onde nós fazemos as nossas primeiras experiências reencarnatórias, como eu gosto de dizer, não se faz absolutamente nada, a não ser cuidar de manter o corpo físico. É comer, beber, dormir, procriar, comer, beber, dormir, procriar, comer, beber, dormir, procriar e mais nada. Até que chega um dia em que a gente cansa de comer, beber e dormir.
de procriar não pode esquecer, não pode cansar. Por quê? É como nós aumentamos a quantidade de seres humanos, como nós damos oportunidade para que outros espíritos venham reencarnar junto de nós, junto das pessoas com quem nós temos que reencarnar. Isso desde o mundo primitivo. Aí melhorou um pouquinho, vem para onde? Mundo de provas e expiações. E quando a gente chega aqui, o mais que a gente faz é reclamar. Ah, mano, a gente só reclama, pelo amor. A gente só reclama. Por quê? Ah, porque a gente reclama que tá calor. Ah, que a gente reclama que tá frio. Ah, que a gente reclama que tem isso. Ah, que a gente reclama que tem aquilo. Ah, que a gente reclama porque tô sem dinheiro. Ah, que reclama por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. E de reclamação em reclamação, nós vamos patinando, porque nós não fomos criados para sermos infelizes, nós fomos criados simplesmente para caminharmos e traçarmos um caminho feliz. Por quê? Porque a nossa destinação é chegarmos a espírito puro, não tem jeito de ser diferente, ok? Aí a gente vai melhorar um pouquinho desse mundo de provas e expiações, nós vamos nos capacitar para irmos para um outro mundo, ou para ficarmos aqui, que o mundo já está se transformando. Nós estamos caminhando para a regeneração. Aliás, já estamos em regeneração. O que é que a gente precisa? A gente precisa só tomar alguns cuidados. Por quê? Porque senão a gente não fica aqui, a gente vai embora. Então nós temos que tomar alguns cuidadinhos. Esse mundo de regeneração, o mais importante que nós temos a fazer é entender o que manda no grupo, no mundo de regeneração. O que manda no grupo de regeneração é a lei de Deus. No planeta de provas de regeneração, a grande lei é a lei de Deus. Aqui também é, só que a gente não cumpre. Por isso que a gente tem que aprender a cumprir, para quê? Para ficar. Porque senão a gente vai embora para um outro mundo de provas e expiações. Depois de regeneração, a gente vai para mundos felizes. Aí é molezinha. Aí é tranquilidade, não tem doença, não tem guerra, não tem peste, não tem fome, não tem peste, não tem Covid, não tem peste negra, não tem gripe espanhola, não tem H1N1, não tem nada disso lá. Ok, meninas e meninas? Então, olha que mundo bom. Isso é um mundo feliz. Vai tempo. E depois, o próximo passo é irmos para um mundo celeste ou divino, onde aí nós já estamos top de linha. Aí nós estamos de cara com Deus, como nos diz a pergunta 11 do Livro dos Espíritos, onde nós veremos e compreenderemos Deus. Por quê? Porque já não teremos essa necessidade de reencarnar, estamos assim espíritos com E maiúsculo mesmo, estaremos tudo direitinho. E aí nós chegaremos lá e compreenderemos Deus. Trabalharemos, porque ninguém fica do lado de lá sem trabalhar, como co-criadores em plano maior. É isso aí, Lira de Campos. É a reforma íntima que faz isso. Ok? Ok? Então, nós temos que entender isso. Esse é o nosso trabalho, desde o mundo primitivo até o mundo celeste ou divino. Ok, meninos e meninas? E aí nós vamos caminhando por esses mundos todos, e não simplesmente uma passagem pela terra, céu e inferno. Isso não existe. Isso é justo. Por quê? Porque aí entra o significado de justiça. Olha o significado de justiça. Particularidade daquilo que se encontra em correspondência, de acordo com o que é justo, modo de entender e ou julgar aquilo que é correto. Esta definição de justiça é para nós. Porque é modo de entender. Eu julgar. Por quê? Porque nós julgamos de acordo com o nosso estado. Como nós estamos. Nós estamos melhores, julgamos melhor, vamos melhorando o nosso julgamento. Então, essa justiça, para nós, é um horror. Por quê? Porque nós somos parcialíssimos. Nós somos parciais. Basta ver as notícias que tem por aí, basta ver os Face, os Zaps, basta ver quanto fake tem por aí, cada um achando que o seu é melhor que o outro, percebeu? Por isso é que nós entendemos que justiça mesmo só a de Deus. E isso é para Deus. Por quê? Pelos atributos de Deus.
Os atributos de Deus são único, onipotente, soberanamente bom e justo. Se ligou? Único. Porque, cara, não tem como termos dois Deus. Se ligou? Por quê? Porque senão contrariaria a definição de Deus, que é único. Isso é Deus. Onipotente. Esse prefixo oni significa assim tudo. Geralzão. Isso é de Deus. Por quê? Porque Deus realmente é tudo. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, oni isso, oni aquilo outro, oni aquilo outro mais. Percebeu? Valeu, Marcelo Gomes, obrigado. Obrigado, meu amigo. Tamo junto, tamo junto. Então, olha, o que acontece? Isso é tudo. Mas de tudo que Deus faz, o que nos interessa realmente é saber que Ele é soberanamente justo e bom. Percebeu? Ele é absoluto. Nós somos relativos. Por quê? Porque a nossa justiça, até chegar próximo da justiça de Deus, ainda demora muito tempo. Por quê? De acordo com a nossa capacidade de entendimento, de acordo com a nossa capacidade de amar ao próximo. Deus não. Deus é soberanamente justo e bom. E por isso é que Ele nos oferece as suas leis, que nós chamamos de leis divinas ou naturais. As leis divinas estão todas lá no Livro dos Espíritos, leis naturais, e elas se dividem em 10. Então nós temos lei de adoração, lei de trabalho. Olha que interessante, trabalhar é lei, tá vendo? Para aqueles que não gostam de trabalhar, né? Aqueles que estão achando assim que o isolamento social é para tirar é para tirar férias. Não é, é para trabalhar de casa, ok? É trabalho, é lei, é lei, é lei. Reprodução também é lei. Por isso que isso tem que ser tratado com muito cuidado. Não é simplesmente fazer sexo por fazer sexo, não. Nós temos que ter prazer e Deus nos oferece esse prazer, mas nós temos que entender que aí temos uma destinação muito maior. Ok, meninos e meninas? Tem também a lei de conservação. Por quê? Porque nós temos que conservar o que nós temos, nosso corpo, particularmente. Temos que conservar as coisas que conquistamos, particularmente. E aí a gente vai em amizades, a gente vai em família, a gente vai nisso, vai aquilo. É conservação. Então nós temos que manter conservadas todas as coisas que nós conquistamos. Todas as coisas que nós temos. E nós temos um corpo físico. Por isso que é importante quando a gente frisa, fique em casa, não saia de casa. Por quê? Porque é lei de conservação. Então nós temos que conservar este corpo físico que nos foi oferecido para esta encarnação. Por quê? Porque este corpo físico é o ideal para que nós passemos por todas as situações que deveremos passar enquanto estivermos encarnados. Ele é customizado, ele é feito de acordo com tudo que nós pedimos em termos de experiências no planeta. Ok? Então, não facilita. Serve tudo. E outra lei também é lei de destruição. Por quê? Porque não há nada que dure para sempre. O nosso corpo físico mesmo, ele vai se desfazer com o tempo. A gente vai envelhecendo e a gente já vai perceber, nossa, parece que estou me acabando, e tá mesmo. A gente vai se acabando devagar, devagarinho. Para quê? Para dar tempo para que nós aproveitemos as diversas fases da nossa vida. Infância, juventude, madureza, depois a velhice, que é maravilhosa também. A velhice é muito produtiva, é muito especial, é muito bom realmente, é muito bom mesmo, ok? E tem
essa lei é a lei de destruição, que vai acabar conosco, com o nosso corpo físico, não com o espírito imortal que somos, e acaba também com todas as outras coisas do universo. Tudo que é matéria vai acabar um dia. Por quê? Porque assim, tem data de validade, ok? Tem uma outra lei que Deus também nos oferece, que é a lei de sociedade, que nos faz vivermos juntos, respeitando uns aos outros. Se ligou? Por isso que nós temos que ter respeito pelo resto da nossa comunidade. Quem não está autorizado a sair, fique em casa. Quem sai de casa, volte com cuidados, lave as mãos, higienize, tire as roupas, tome banho rápido. Faça todos esses procedimentos que a Organização Mundial da Saúde e os nossos órgãos de saúde, o Ministério da Saúde, as nossas secretarias, têm nos oferecido. Então, vamos fazer tudo direitinho. E tem essa lei, ó, que é a lei de progresso. Ah, Manolo de Deus, a lei de progresso é boa, boa demais, nós vamos falar dela já já. E tem também a lei de igualdade. Por quê? Porque para Deus somos todos iguais. As diferenças que vão aparecendo, elas aparecem pelo resultado das experiências que nós tivemos. Ok? E tem também a lei de liberdade, que também é outra que nós vamos falar assim, com um bocadinho de cuidado. E finalmente a lei de justiça, amor e caridade. Essa pega tudo. Essa pega tudo. Essa é a lei que nos fará não julgar, mas ver o próximo com amor, com carinho, com olhos diferentes. Dessas todas, olha, nós vamos pegar a lei de progresso e a lei de liberdade. Por quê? Porque progredir, todos nós progredimos. Não tem um que não progrida. É impossível não progredir. Por menor que seja o progresso. Fala, mas Manolo, e esse pessoal que não tem condições, que tá tudo assim, vieram com umas configurações diferentes, não se expressam, não conseguem sair. Vamos lembrar de que nós somos espíritos, e isso é importantíssimo. Nós somos espíritos, e que o corpo físico nada mais é do que o nosso veículo para exercitarmos as experiências que pedimos. Isso é uma experiência pedida. Via de regra, ok? Agora, nós precisamos entender que nós desdobramos a noite e que mantemos contato com o lado de lá, com nossos mentores, com outros espíritos que estão conosco deste lado também, que nos reunimos. Para quê? Para ver como é que nós estamos. E nós vamos progredindo. Pode ser um tiquinho assim, mas nós progredimos, ok? E outra lei que é importante é a lei de liberdade, que é o livre-arbítrio. Ah, Manolo, livre-arbítrio. Não tem liberdade? Ah, vai fazer e acontecer. Cuidado. Por quê? Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Percebeu? Ah! Então, neguinho, se a gente quiser, pode fazer o que quiser, como eu digo pro pessoal. Num planeta de provas e expiações, nós podemos literalmente tudo. Manolo, como assim pode tudo? Pode mesmo. Agora, é nossa decisão. Temos liberdade para isso. É nosso livre-arbítrio. Mas cuidado, por quê? Porque o que nós fizermos vai nos oferecer um retorno. E nem sempre esse retorno é assim o que nós gostaríamos. Por quê? Porque nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito ou ação e reação, que vai variar de acordo com o tempo que demora para ela se fazer sentir. Por exemplo, causa e efeito. Aflições de outros tempos. Aflições de vidas passadas. Por quê? Porque nós podemos entender que nem tudo dá para se resolver numa encarnação. O que não dá para resolver numa encarnação, nós vamos levar para outra. São as aflições de causas anteriores. Nós chamamos de ontem, as aflições de ontem e de hoje, é do título, ok? Então, nós chamamos de ontem. Aí, um exemplo disso no Evangelho, Manolo. Paralítico de Betesda. Tá lá.
O cara estava 38 anos esperando passar o tempo para que Jesus desse o sinal verde para ele levantar. Por que ele ficou paralítico? Ninguém sabe. O que nós sabemos é que todos os dias ele ia lá, no poço de Betesda, para ficar curado. Por quê? Porque rezava a lenda que toda manhã o anjo mexia aquelas águas, o primeiro que entrasse e mergulhasse nas águas ficava curado. Ele nunca iria conseguir isso, porque paralíticos das duas pernas. Mas mesmo assim ele ia. Até que chegou Jesus na vida dele, olhou para ele e falou: opa, acho que é esse aí. Aí olhou para o cara e falou assim: e aí, quer andar? Menina de Deus, o paralítico ficou doidinho e falou assim: opa, Jesus, claro que eu quero, mas cara, olha, sou paraliticaço das duas pernas, não tenho como. Aí Jesus olhou para ele com aquele olhar magnético e simplesmente em tom imperativo disse: levanta, pega tua cama e anda. E o texto do evangélico é bem sintético. E imediatamente o paralítico andou. Se ligou? Por quê? Porque era o momento, era a hora. Eles tinham marcado um encontro. Jesus passou e falou: opa, ele chegou, ele conseguiu. E aí fez-se o milagre. Manolo, por que isso daí é de ontem? Porque ele estava espiando. Por quê? Porque Jesus, quando encontra com ele de novo, ele fala assim: olha, tô vendo que você já está curado. Não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Por quê? Cara, você já sabe o que te aconteceu. Você vai insistir? Ah, para, né? A mesma coisa que a gente. Se a gente sabe que fez mal, continua fazendo, vamos dançar. E isso, ó, não é punição, porque Deus não castiga, porque Deus não nos julga, porque Deus nos cria para a felicidade. Quem pede esse tipo de coisa somos nós mesmos. Por quê? Porque a gente chega do lado de lá e fica meio assim, a consciência pesa, a gente fala: ai meu Deus, o que eu faço agora? Aí vem a solução. Isso é uma grande oportunidade que Deus nos oferece. Para quê? Para que nós consigamos superar aquele mau momento de uma outra encarnação e para que nós continuemos andando. Isso é a justiça divina. Manolo, isso é causa e efeito. E ação e reação são as de hoje. Ah, me dá um exemplo aí no Evangelho. Te dou. A mulher adúltera. Por quê? Porque, cara, olha o texto. Ela foi pega em flagrante adultério. Era o quê? Era aquele momento, era aquela hora. Não foi numa encarnação passada, não foi nem no ano passado, foi naquele momento. Ela foi pega em flagrante. Eu particularmente acho que é uma grande injustiça. Por quê? Porque para cometer adultério tem que ter dois, não é? Então ela, pela época, foi realmente injustiçada. Era o que tinha naquela época, não tem o que reclamar. A época era aquela. Hoje a coisa já é diferente. Mas naquela época era assim. E eles aproveitaram isso para quê? Para ver se conseguiam pegar Jesus pela palavra. E aí eles dizem: olha, pegamos essa daqui em flagrante adultério. Moisés nos diz que podemos apedrejá-la até a morte. E você, o que é que você fala? Por quê? Porque eles queriam pegar Jesus pela palavra. Imagina Jesus falando: é isso aí, apedreja mesmo. Manda ver. Eles iam falar assim: aí, tá vendo? Está enganando vocês. Ele se faz de bonzinho, mas é um grande vigarista. Crucifica! E se ele fala, então, pelo amor, para, não façam nada, é uma serva de Deus. O pessoal vai falar: tá vendo? Herege, é contra a lei. Crucifica. O que ele faz? Ele levanta, olha aquele povo todo e fala: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Valeu? Alguém atirou? Ninguém tem condições de atirar pedra em ninguém, nem hoje, nem naquela época, muito menos. Percebeu? Então, é uma coisa que aconteceu naquele momento. O que Jesus fala para ela? Vá
e não peques mais. Para quê? Para que não te aconteça coisa pior, para que você não tenha que vir em outra encarnação como isso, como aquilo. Ok, meninos e meninas? E nós não precisamos cometer assim adultérios para entendermos esse negócio de causa, de ação e reação. Tem coisas que nós fazemos e que dão resultado nesta encarnação. Imprevidência, por exemplo. Nós somos imprevidentes, a gente pensa que nunca vai acontecer nada com a gente. A gente, quando é novo, fala, aqui, não tô nem preocupado com a velhice, tô nem aí. Quando chega velho, se arrepende, porque fala assim, ai meu Deus, o que eu fiz que agora não tá sobrando nem um cadinho de dinheiro para eu poder gastar? Por quê? Porque pensou que a juventude ia durar para sempre. Não dura. Não é um convite assim a que sejamos usurários, pão duro. Não é isso. Mas vamos guardar, vamos fazer um planinho de previdência social e vamos em frente. E o orgulho, então? Fala pra mim, tem orgulho de quê? De nada. Ah, Manolo, mas tenho casa, tenho título, tenho carro do ano. Cara, tudo isso quando você desencarnar, quando a gente desencarnar, vai ficar por aqui. Ou seja, não é nosso. Então não dá para ter orgulho disso, não. E ambição? Manolo de Deus, mas aquela ambição desmedida, aquela que passa por cima de qualquer um, aquela que machuca, que maltrata, que faz, que acontece. Tá na roça. Por quê? Porque de qualquer maneira nós vamos passar por tudo isso aqui ainda. Ok? E do lado de lá nós vamos também amargar muito. E falta de disciplina. O pessoal fala assim, ai Manolo, lá vem você com disciplina, 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 disciplina. Eu digo, cara, em tudo nós temos que ter disciplina, inclusive na nossa melhora. Porque se nós já sabemos alguma coisa, temos que exercitar essa coisa. Ai Manolo, eu não consigo. Eu também não consigo tudo. Eu ainda tenho muitas dificuldades para superar e com certeza, talvez eu não consiga superá-las todas nesta encarnação. Mas nós temos que nos esforçar para não cometer tanta burrice, para não fazer tanto erro, para não repetir a mesma coisa muitas e muitas vezes. Se ligou? Então temos que ter disciplina na nossa melhora e em tudo na vida, é claro. Se ligou? E ó, falta de perseverança. Tem gente que é assim o rei da iniciativa. Começa isso, começa aquilo outro. Ah, comecei mais uma. E as outras? Ah, não, aí eu deixei. Como é que sabe como vai funcionar se não tem resultados, não é? Ah, mas não estava isso. Calma, talvez tenha sido falta de perseverança. Então, não é só iniciativa. É também iniciativa, meia-ativa e acabativa. Ok, meninas e meninas? E o mau comportamento que nós temos em relação a muitas coisas. Mau comportamento em relação a trânsito, mau comportamento em relação às pessoas, mau comportamento em relação aos prazeres que nós temos da vida. E aí nós já vamos entrar em ausência de limites, não é? Então a ausência de limites é isso. Quando tem muito dinheiro não tem limite para nada, porque posso tudo. E quando não tem muito dinheiro também não tem limite para nada. Porque, eu posso tudo também, que sou pobre mesmo, só me resta isso. Se ligou? Os extremos se tocam, ok? Então, vamos entender que nós precisamos ter um monte de coisas e que se está nos acontecendo alguma coisa hoje, pode ser desta vida e pode ser de outra. Isso é fundamental. E isso é que nos faz termos resignação. Percebeu? Por quê? Porque resignação é uma coisa importantíssima na nossa vida. Resignação não é conformação, ok? Não é. Resignação é ação de aceitar pacificamente as dores ou sofrimentos da vida. Pacificamente por quê? Porque nós demos causa a isso, não foi ninguém, fomos nós mesmos. Nós somos os grandes responsáveis. Lembra? Livre-arbítrio, ação e reação, causa e efeito. Nós somos os responsáveis por tudo o que nos acontece. Isso quer dizer, meus amigos, que não podemos culpar absolutamente ninguém pelas coisas que nos acontecem. Ah, Manolo, meu fulano falou e eu fiz. Ok, ele falou, mas quem tomou a decisão fomos nós. Se ligou? Por quê?
Porque é assim, nós podemos ouvir a todos, mas a decisão, via de regra, é nossa. E aí é que está o grande lance. Se tudo isso foi por nossa culpa, nós temos que nos resignar. E nós temos motivos de resignação. Manolo, como assim? Sim, nós temos motivos para nos resignar. Para fazer com que tudo o que está nos acontecendo caminhe para um desfecho satisfatório. Se ligou? É isso. Então, quais os motivos que nós temos? Jesus, segundo a bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, por quê? Porque seremos consolados. Nós seremos consolados. Hoje. Manolo, e se não der para consolar hoje? Na próxima encarnação. Tranquilo. Por quê? Porque às vezes os sofrimentos, as aflições, elas vêm para quê? Para nos dar uma força, para nos mostrar alguma coisa. E essa consolação é a compensação para os que sofrem. Porque, cara, imagina sofrer só por sofrer. Ah, Manolo, eu sofri. Algum motivo tem. Isso é resultado de alguma coisa que nós fizemos. Se não fizemos, pedimos para passar. Se ligou? Para quê? Talvez para entender que a dor não é assim nossa inimiga. A dor é o prelúdio da cura. Quando que a gente vai no médico? Quando está com alguma dor. Vai no dentista, via de regra, quando está doendo. Estou sentindo umas coisinhas aqui, deixa eu ir lá naquele doutor lá. E ele bota aquele sugador, fica falando com a gente e aquele... Uma coisa de louco, não é mesmo? Então, a dor não é para a gente sofrer. A dor é para nós entendermos o que é que ela está nos dizendo. O que é que ela está querendo que nós entendamos. Isso é fundamental. Ok? E te digo mais. Tudo que nós passamos é o mínimo do que nós aprontamos. Por quê? Porque é Deus. Soberanamente justo e bom. Lembra? Ah! Percebeu? Então, não sofra. Entenda. Entenda que é pagamento mínimo da dívida. Pagar é motivo de alegria. Percebeu? Quanta gente que está sem dinheiro para pagar alguma coisa, aí vem uma boa, ai, graças a Deus, vou pagar. Não é? Olha que alegria. Porque imagina você deixar isso rodando. E também, para nos resignarmos, nós temos que ajustar o nosso comportamento. Que, cara, a gente tem que entender que não dá para sofrer mais. Então nós temos que parar de sofrer pelas coisas que a gente vem sofrendo nesta encarnação já. Vamos parar de sofrer. Ah, tá maltratando esse, tá maltratando aquele. Para de maltratar, porque vai parar de sofrer. E parar de reclamar da vida também. Menino de Deus, como assim, mano? Para de reclamar. Reclamar quer dizer chamar de novo, clamar de novo, dizer de novo. Para de reclamar. Por quê? Porque senão vem de novo. Assuma. Pegue o pacote. É um presente pra gente. Porque às vezes está numa embalagem ruim. Mas não. O que está lá dentro é bom. É o quê? É a nossa melhor. E olha, importante. Importante mesmo. Nem todo sofrimento é expiação. Porque a gente gosta de tocar a culpa nos outros, né? Particularmente no obsessor, né? Ah, nossa! A gente fala, não sei de onde veio isso, só pode ser esse obsessor que não me larga. Ele te larga se você deixar ele te largar. Agora, você fica grudado nele por quê? Aquela muleta. Né? Nossa, tirei pedra na cruz. Deve ter atirado mesmo. Mas não é por isso que você está sofrendo hoje. E não é o obsessor que está te fazendo sofrer. Somos nós mesmos. Precisamos entender isso. Estamos em situação difícil. Achamos que não merecemos. Fique tranquilo. Encara de boa. Transforme esse sofrimento em prova. Simplesmente. Ok? Por quê? Porque
nem todo sofrimento é expiação. Pode ser também coisas que nós pedimos para passar. E aí chega aqui, não segura a barra. Se ligou? E outra, toda expiação, mesmo que seja expiação, pode ser transformada em prova. Por quê? Pela nossa maneira de encarar a vida, pela maneira como a gente vê as coisas. Se ligou? Então nós precisamos entender que tudo é opção da gente. Nós optamos por tudo. Tudo, simplesmente tudo. Então, quer dizer que nós podemos pegar alguma coisa que a gente acha que é assim, atirei pedra na cruz, por isso que eu estou passando isso. Encara de boa, transforma isso em prova, vai oferecer ajuda para esse, vai oferecer ajuda para aquele, vai oferecer mais uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali. Ok, meninos e meninas? E para concluir, deixa de ser vítima. Ah, Manolo, como assim? Deixa de ser vítima. Nós não somos os únicos que sofrem na vida. A nossa família não é a pior família do universo. Não. Tem coisa muito pior por aí. Precisa ver algumas coisinhas que a gente nunca vê. A gente vê sempre o vizinho assim como se fosse uma família perfeita. A nossa família de comercial de margarina não é. Tenho certeza. Por quê? Porque todos nós temos os nossos compromissos, temos as nossas diferenças para acertar. Então vamos deixar de ser vítima. O nosso chefe não é pior que o chefe de ninguém. É que nós precisamos entender o que é que nós temos que fazer no emprego que a gente tem, na encarnação que a gente está tendo. Percebeu? Mais do que deixar de ser vítima, usar de compaixão. Com quem? Conosco, porque não somos a palmatória do mundo. E com o próximo também. Por quê? Porque a gente tem que se compadecer das pessoas. É fundamental. Nós não podemos banalizar a dor. Estamos reaprendendo isso. Com as dores que nós estamos vendo e a gente fala, nossa, poxa vida, como é que deve estar essa família, como é que deve estar essa pessoa? Percebeu? Então, vamos usar de compaixão. Vamos aprender com a experiência ruim do outro, do próximo, para que nós não precisemos passar por isso. Se ligou? Esse é o intuito da compaixão. Que nós aprendamos com a dor do próximo. Se ligou? Então, vamos tomar cuidadinho e perdoar. Aprender a perdoar. Porque a perdoar a gente tem que aprender. A gente não nasce sabendo. Então, se nós não nascemos sabendo, a gente tem que exercitar. Ai, Manolo, como é que eu vou exercitar o perdão? Eu nem consigo esquecer. Eu falo, cara, fica tranquilo, porque para perdoar não precisa esquecer. Não tá junto. Perdão e esquecimento não andam juntos. O que anda junto, como eu gosto de dizer, é esquecimento e Alzheimer. Tiro e queda. Isso não tem jeito. Tá esquecendo? Vai no neuro. Busca lá faz uns exames, ele vai te dar uma receita e assim vai levando. Ok, menino? Para perdoar, nós precisamos exercitar. Exercitar o quê? Autoridade. Alteridade, melhor dizendo. Não é autoridade, é alteridade. Entender que o outro é o outro. Não é como nós. Tem história diferente, tem pensamentos diferentes, teve vidas diferentes. E que se fez alguma bobagem contra a gente, nós vamos compreender. Não é passar a mão na cabeça, não. Vamos compreender o que foi feito e vamos tratar de nós não fazermos. Porque se um dia tiver na nossa frente alguma situação como essa, talvez a gente faça até pior. Então vamos compreender os outros também. E ter ética, né? Ética da transformação, que é uma palestra, inclusive, nova, que eu terminei de preparar esta semana, que nos mostra que nós precisamos ter ética conosco. Tudo que a gente está aprendendo, a gente tem que ir colocando em prática. Não dá para só falar. A gente mais fala do que faz, né? Todos nós, é normal. É natural. Não é normal, é natural. O normal seria colocar em prática o que nós aprendemos.
Mas é que demora para sair daqui para vir para cá. Então só vamos realmente aprender quando vir para cá. Esse é o nosso trabalho, diminuir o tempo entre o cérebro e o coração. Ok? Para quê? Para que nós possamos pensar melhor, para que nós possamos entender melhor o próximo e para que nós não julguemos tanto quanto temos julgado, ok? Isso é ético. E o último quesito é bom humor. A vida sem bom humor não vale nada. Não vale nada, não vale nada. Por quê? Porque, cara, a gente não pode se desesperar, arrancar os cabelos, acordar de mau humor, porque isso, porque aquilo outro. Cara, entenda que todos nós temos nossos maus momentos na vida, mas que o mau humor não vai pagar a dívida. Ah, Manolo, mas o bom humor também não vai. Claro que não. Acertou! Mas vai nos deixar com mais tranquilidade, com mais equilíbrio, mais felizes em relação ao momento que nós estamos vivendo. E muito provavelmente nós vamos ter ideias melhores. E a partir de ideias melhores, nós vamos resolvendo a nossa vida de maneira melhor. Ok, meninos e meninas? Eu tenho aqui uma sugestão de música para que vocês possam assistir no YouTube, que é uma música do Renato Russo e que chama Mais Uma Vez. Ela é cantada pelo Detonautas e que nos mostra isso, que não importa o que nós estejamos passando, o sol vai voltar amanhã. Não tenha dúvida que vai. Então, vamos nos colocando de frente para a vida, de bem com a vida. Para quê? Para que nós possamos viver melhor. Não é viver mais, não é viver menos, é viver melhor. Aproveitar os momentos que nós temos para que os passemos de maneira mais tranquila, mais equilibrada, com bom humor. Ok, meninos e meninas? A música chama Mais Uma Vez. A versão do Detonautas é muito da hora, ok? E aqui vai ficar o quê? A bibliografia que nós utilizamos, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Evangelho segundo Mateus, e uma consulta também na Bíblia Online, que é um site que tem tudo quanto a gente precisa para copiar e colar alguma citação que a gente tem que fazer, e também para um estudo de Evangelho, enfim. Aqui eu peço a todos que, se for possível, comprem os meus livros. Eles estão no meu site www.manoloquezada.com.br www.manoloquezada.com.br. E peço também para que os amigos que estão nos vendo e ouvindo acessem o nosso canal no YouTube, que chama Manolo Quezada Palestrante. Manolo Quezada Palestrante. E se inscreva lá no nosso canal e marque o sininho para receber as notificações que nós fazemos praticamente todos os dias. Os nossos livros custam R$30, no site pode pagar do jeito que quiser, tem cartão, tem tudo lá, ok, meninos e meninas? Beleza? A todos que estiveram conosco nesta noite, muito obrigado! Fui! Obrigado, Adriana! Tchau, galera! Até a próxima!